como validar o diploma nos Estados Unidos, como obter a licença profissional, como recomeçar sendo enfermeiro nos Estados Unidos. Então, hoje a gente vai receber uma convidada especial, a Catiele, uma enfermeira brasileira que mora aqui nos Estados Unidos. Vocês vão descobrir a história da Catiele, né, onde ela mora nos Estados Unidos, como foi a trajetória da validação de diploma dela, e ela vai contar essa experiência para a gente. Então, vamos nessa, já vou chamar a Catiele, ela já está aqui esperando a gente. Muito boa noite. Boa noite, Lorena. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Uau! Seja muito bem-vinda, você está aqui para os seus colegas enfermeiros ouvirem um pouquinho da sua história, saber um pouquinho da jornada, né, do processo de validar o diploma, se tornar uma enfermeira nos Estados Unidos. A gente está curioso para saber a sua história, a sua caminhada, a sua jornada, os desafios que você enfrentou do processo. E eu queria que você se apresentasse para os seus colegas, onde você mora hoje, qual é a sua experiência enquanto enfermeira no Brasil, quantos anos você tem de experiência, e fala aí para a gente te conhecer um pouquinho, né, quem é a Catiele. Hoje eu moro no estado de Washington, praticamente vim direto para cá. Em novembro vai fazer 7 anos que eu estou aqui. E antes, no Brasil, eu era enfermeira em Goiânia, no Hospital Materno Infantil. Tratava de com criança e saúde da mulher, mas eu trabalhava na maternidade de ginecologia lá. Trabalhei por 4 anos. Essa é a minha única experiência do Brasil. Joia. E eu saí de lá em outubro de 2016 e em novembro de 2016 eu estava aqui já saí e vim direto. E veio para os Estados Unidos. Como foi que você veio para os Estados Unidos? Qual foi a sua, assim, a sua jornada? Por que Estados Unidos? Foi algo de família? Foi algo que você decidiu? Por que você decidiu não trabalhar mais como enfermeira no Brasil e vir para cá? Teve algo especial? Conta aí para a gente conhecer um pouquinho aí da sua trajetória. Eu acho que eu apaixonei pelos Estados Unidos nos seriados. E sempre tive vontade de morar aqui. Mas primeiro, eu ouvi do Canadá, que lá contratava enfermeiro, até olhei para fazer o teste, o curso de francês, né, para ir para o Quebec. Aí, uma amiga minha que a gente formou junto, a gente conseguiu acesso junto, e aí praticamente o Annie Clark também, ela tá no caminho estudando. E ela estava em Miami, e eu fiquei, quando eu vi que ela estava aqui, eu fiquei muito interessada para vir. Aí eu perguntei se eu podia vir, e ela foi e me recebeu aqui. Mas assim, eu já estava com tudo tentando pensar em estudar para ir para o Quebec, porque lá no Brasil eu era solteira, era só eu e minha irmã casou, então eu fiquei morando sozinha, então eu acho que eu queria recomeçar em alguma coisa. Então, você veio para cá, para os Estados Unidos, para iniciar, né, a sua vida aqui, porque você tinha o desejo de vir para os Estados Unidos. Por que você achou que Estados Unidos seria um bom local para você recomeçar? Porque você tinha já uma experiência no Brasil como enfermeira, você já estava trabalhando há 4 anos, né? Por que você optou em deixar a sua profissão lá e pensar nessa nova oportunidade dos Estados Unidos? Inicialmente, você tinha essa ideia de validar o seu diploma aqui nos Estados Unidos para se tornar enfermeira aqui? Não, eu não sabia dessa. Eu só queria, sair e recomeçar alguma coisa, não importava se eu recomeçar em outra profissão ou qualquer outra coisa, mas eu queria sair. Eu sempre fui eu sempre fui contrariada com o Brasil, como as coisas são muito caras lá, é difícil. Isso aí, a segurança que tem aqui, né, eu praticamente sempre fui apaixonada nos Estados Unidos, de assistir os seriados, então, assim, eu largaria tudo para morar aqui, nem que estivesse recomeçar em outra coisa. No começo eu não sabia da validação de diploma. Eu sabia do Canadá, mas não sabia como que funcionava aqui. Na verdade, eu fiquei pensando, eu vou para lá e depois eu tento ir pro Canadá, se não der certo, com que eu recomeçar alguma coisa assim. Entendi. E como era a sua jornada no Brasil, Catiele enfermeira? Você trabalhava em uma instituição, você trabalhava em 2? Qual era a sua realidade? O que é que você vivia enquanto enfermeira que te deixou, assim, meio que frustrada, né, com a profissão no Brasil e fez com que também você tivesse, né, essa coragem de você recomeçar aqui nos Estados Unidos? Eu comecei no materno infantil como enfermeira e uns 2 anos depois, eu
Aí eu virei coordenadora na época de lá. O Hospital Materno Infantil é um hospital 100% público, bem lotado, bem desgastante. Então, assim, quando eu virei coordenadora, acho que foi uma pressão muito grande em cima de mim e eu queria sair daquilo também. E foi o que me fez sair de lá. E também, assim, você sabe, você não vive no Brasil, você sobrevive com o que você ganha lá, né? E a gente escuta de como as pessoas vivem bem aqui nos Estados Unidos, né? Você trabalha, vive e ainda consegue fazer outras coisas, como tirar férias ou ter dinheiro para ir em algum lugar. Antes do meu filho, a gente viajou bastante aqui, e até hoje eu vejo essa diferença, como que você consegue trabalhar e viver, curtir a sua vida. Lá no Brasil, meu salário era só para pagar as contas. Uau! Essa é uma realidade que a gente vê muito, frequente, né, no Brasil. E é o que muitas vezes faz com que, né, o profissional, muitas vezes, ele deixa a profissão um pouco de lado, né, nesse momento aí de transição, para imigrar para um outro país. Então você veio para Miami, né, sua amiga te recebeu, e Não, aí você foi? ela estava em Miami, mas quando eu vim, ela já tinha mudado para o estado de Washington. Eu passei uma semana de férias em Orlando, que eu queria Aham. conhecer, mas eu já vinha para ficar em Washington. Ela mudou de Miami para Washington. Ah, então é por isso que você foi para Washington, você foi parar aí. Ela veio para cá, ela mudou para cá. E aí, como foi que foi o desenrolar aí da sua vida no sentido de você começou aí em Washington, nesse período a gente tá falando de que ano, Catiele, mais ou menos? Foi em 2000, o final de 2016. Final de 2016. Nesse período que você chegou em Washington, você já sabia desse processo de validar o diploma nos Estados Unidos para você ser enfermeira aqui? Não, eu não sabia. Na verdade, eu não lembro como que foi que eu fiquei sabendo exatamente, se foi minha amiga que me falou, não consigo lembrar. Mas eu sei que a gente acabou descobrindo um grupo de um college que tem aqui, que eles ajudam o enfermeiro. Aí eu fui lá, ela me falou tudo o que era para fazer, para não fazer com a CGFNS, que a CGFNS é muito enjoada. Mas aí, como minha amiga estava trabalhando como CNA, nurse assistente em um lugar, ela conheceu gente fazendo com a CGFNS, a gente foi decidir fazer pela CGFNS. O que foi um processo bem longo para mim, levou 3 anos. Até conhecer você e você direcionar as coisas, deu certo, mas levou 3 anos para eu conseguir validar o diploma com a CGFNS. Mas por que demorou esses 3 anos, você tentando fazer sozinha? O que foi que deu de errado? Olha, para começar, eu levei mais de um ano para descobrir que eu tinha colocado o endereço errado. Não tinha orientação, eu só joguei o nome da faculdade na internet, peguei o endereço que estava na internet. Depois, mais de um ano depois, eu fui descobrir que o endereço estava errado. E os documentos, a RFA, nunca chegava lá. E eu ficava nessa coisa com a CGFNS. Eu mandava e-mail, eles mandavam o documento de novo. Eles mandavam pelo correio, eles mandavam pelo e-mail e nada funcionava. E aí eu ficava sempre dando um prazo para a CGFNS, tipo assim, 1 mês ou 2 meses para ver se chegava. E quando ia passando ano e ano. Aí quando chegou a pandemia, eu pensei, não, tá demorando demais por causa da pandemia. E nunca dava. Aí teve uma vez que quando eu consertei o endereço, a faculdade mandou os documentos da RFA para a CGFNS, a CGFNS nunca recebeu os documentos, e eu ficava assim nessa espera, eles mandando de novo, ia meses e meses esperando, e no final, não sei nem como, mas deu 3 anos. Foi o quê? Uns Bastante. 500 e poucos dólares, né? Uhum. Nessa aí, mais 3 anos que você levou aí. E como foi que você chegou para você me conheceu como? Foi a minha amiga que falou de você, você ajudou a Luana, lembra? Não sei se você lembra da Luana, aqui do estado de Washington. Você é amiga da Luana, daí de Aham. Washington? Assim, não, a minha, eu tenho uma amiga que é amiga da Luana, mas eu conheço a Luana, já conversei com ela.
Então, assim, acho que foi por ela ficou sabendo, a gente começou a te seguir. A Luana fez com você quando você fazia um ano ainda, né? E Era só uma é pessoa. É. Foi assim que eu vi, foi a amiga da minha amiga. Uau! E aí você decidiu e por que você decidiu entrar para nossa turma do curso? Você entrou Eu, em hoje, que turma, eu, você lembra? eu não sei se era 4, não, pode ser que eu tô errada, eu não sei. É Foi de ano pass abril, ela é de abril, abril do então ano foi a turma passado. 3. É 3? Ah, tá. Foi de abril do ano passado. E aí, em outubro, minha série saiu. Ai, Deus! Eu não sei como. Eu falei. Aí eu já estava pensando, gente, como que vai sair? Vou ter que encontrar. Não, acho que a Luana estava fazendo e estava dando super certo, alguma coisa assim. Aí minha amiga falou que podia fazer, que parecia bom. Eu fui, eu fiz depois a Luana, eu acho. Depois que ela começou a fazer. Aí você nem fazia um ano mais. Era Ah, turma, né? que legal! E você entrou para a turma 3, então, de abril. E aí você, depois que você entrou para a turma de abril, a sua série saiu com quanto tempo? Ela saiu em outubro. Então, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 6 meses depois. Foi. E aí você teve o seu diploma reconhecido nos Estados Unidos. Nossa, eu não acreditei. Eu não, quando eu pensei em desistir muitas vezes. Quando eu tive meu primeiro filho, aí eu comecei a fazer umas classes de Excel. Eu falei, gente, esse trem não vai dar certo, não sai, não sai. E Deus te mandou no meu caminho e deu certo. Que Graças a Deus. legal, que bom saber. Então você teve seu diploma válido. Ele foi válido para que nível acadêmico, você lembra? O bacharel? O bacharel de enfermagem? Acho que sim. Lá eles colocaram que é compatível com o bacharel, com certeza. Sim, sim, sim. E você fez a sua validação, e o processo de licenciamento para o estado de Washington? Eu fiz. Aí em outubro saiu e eu comecei a estudar para o IELTS e graças a Deus consegui minha nota em dezembro, na primeira vez. Aí eu fui e marquei o NCLEX para mar... Que foi, Jesus? Maio. Eu peguei assim, ó, minha ATT vencia no dia 11 de maio, eu marquei a prova para o dia 10 de maio. E graças a Deus consegui também na primeira tentativa e já tem minha licença aqui em casa. Agora é só esperar Hum, a licença maternidade acabar para começar a trabalhar. que você tá de neném. Tô esperando minha Olha, garota, Ana. Ana, olha aí a Ana. A Ana vai ter uma mamãe registered nurse. Que legal. Então, assim, a gente pode contar mais ou menos o quê? 1 ano, né? Então você ficou enrolada lá no CGFNS por 3 anos, depois você entrou para a turma, e então você conseguiu desenrolar esse processo e passar em todas as etapas em 1 ano, porque maio de 2023 você já está completamente licenciada para você recomeçar profissionalmente nos Estados Unidos. O que você pensa da Catiele, daqui para frente, Catiele, em relação à sua profissão mesmo? Quais as principais, assim, diferenças que você nota? Você já mora há alguns anos aqui nos Estados Unidos, você possivelmente deve ter alguma amiga que, né, já trabalha na área, já deve conhecer alguém. Como é que você se vê, Catiele, sendo enfermeira aqui, né? Quais as principais diferenças que você nota da enfermagem do Brasil para a enfermagem dos Estados Unidos? O que te faz também você querer voltar a atuar na sua profissão aqui? É muito reconhecido. Eles são muito agradecidos. Na verdade, eu sou cuidadora. Trabalhei desde provavelmente uns 3 anos, a nurse assistente. E aí aqui a gente usa, né, os scrubs unissex Aham. nos lugares, né, que não é muito comum no Brasil, mas aqui todo mundo faz. Uma vez, quando eu estava terminando a minha classe de nurse assistente, eu fui numa loja
e um senhor me viu com a roupa, ele comprou um buquê de flores para mim e me deu. Obrigado pelo que você faz. Assim, nem me conhecia. E é uma profissão muito reconhecida aqui, que o povo gosta e admira. Para mim, está pertinho do militar. Que eles realmente é agradecidos às enfermeiras. Teve um dia que eu estava também com um scrub comprando alguma coisa, aí eles parem, obrigado pelo que você faz. Isso se intensificou mais com a pandemia, né? Uhum. Mas eles é uma profissão muito reconhecida aqui, valorizada. É Sim. bom você trabalhar num lugar que eles reconhecem, né? Agradece pelo que você faz. E como é que é você tem alguma ideia de como é o mercado de trabalho para enfermeiro aí, em Washington, depois que você obteve a sua licença profissional, que você se tornou enfermeira nos Estados Unidos, você recebeu propostas de trabalho, como é isso? Né, porque a gente sabe que a demanda é muito grande, né, e assim, parece A que eles demanda é sentem o grande. cheiro quando a gente está com a licença na mão. A demanda aqui é muito grande e é difícil ficar desempregada aqui. E assim, o que eu quero é continuar trabalhando com saúde da mulher. Então, assim, é o que eu estava querendo, mas a única coisa que me oferecia, e isso seria tipo agências, eu não sei se aí tem, eu trabalho por agência como caregiver, você vai Aham. para diferentes lugares, eu não sei se aí em Nova York tem, mas aqui tem bastante. Então, assim, e eles pagam muito bem para enfermeiro, eu acho que está pagando uns $55 a hora aqui, essas agências. E você pode fazer o seu schedule, né, o seu horário. Então, assim, seria uma coisa que, em relação eu criar o meu próprio schedule, minha própria programação, seria uma boa. Mas é como eu quero continuar trabalhando em saúde da mulher, então, uma coisa que eu vou ter que abrir mão. Mas minha médica é brasileira e ela está tentando arrumar um emprego para mim em uma das clínicas que ela trabalha. Eu já até fiz a aplicação e eles estão tentando segurar esse lugar lá para mim, que é uma clínica comunitária com saúde, para trabalhar com saúde da mulher. Realmente espero que dê certo e eu vou continuar trabalhando com saúde da mulher, que é o que eu realmente gosto. Quando você iniciou o seu processo, qual era o seu nível de inglês, você se lembra? Eu nunca fiz o teste quando eu comecei. Eu fazia classe online no Brasil, entendia muito pouco, mas eu sempre fui apaixonada no inglês, então fui para as escolas comunitárias, Aham. sabe? Eu não sei se aí tem aqui, você paga baratinho, $25 por 3 meses. O ESL, já ouviu falar da Já, é o English English Second? as a second language. Eu cheguei aqui, eles me colocaram no level 4, no nível 4. São Aham, 6 níveis, né? Mas eu sim. fiquei estudando por um ano e eu sempre fazia aula de escrever, tentava entrar na aula de speaking, de falar. Então, assim, eu sempre fui muito interessada no inglês. Então, eu sempre estudei. Ainda não é perfeito, né? Aham. E na verdade a gente não tem como, ficar nessa expectativa, né, da perfeição. O importante é você se comunicar, né, você ter a sua fluência no seu ambiente ali, do seu trabalho, do seu dia a dia, você se fazer entender, você ser entendido, porque às vezes isso até nos frustra, porque muitas vezes a gente quer a perfeição, muitas vezes a gente Hum, acha que a gente vai ser perfeito e o inglês ele sempre vai ser a nossa segunda língua. hum, E muitas vezes a gente se cobra muito por isso, né, principalmente hum. nós, eu acredito, assim, culturalmente mesmo, brasileiros, a gente acaba colocando isso muitas vezes como algo que nos impede até às vezes de avançar mais até no inglês, porque você acha que nunca tá bom, que precisa melhorar, sabe, e quando você aposta, você conversa, né, com seu esposo ou com americanos, eles não reclamam do seu inglês, reclamam. Meu marido mesmo fala, não, tá ótimo. Mas eu era tão interessada em continuar na escola que eu fiz aula de matemática, eu fiz aula de biologia. Aí quando não tinha mais o que fazer, aí eu parei. Em relação a você poder trabalhar
cuidar da sua família, você que está agora de neném, né, vai ter sua filhinha logo em breve, você já tem um filho, é casada, você acha que como é que funciona, que vai funcionar para você a rotina de ser enfermeira nos Estados Unidos, em relação a trabalhar em um emprego, trabalhar em 2 empregos, precisa trabalhar em 2, que a gente sabe que é uma realidade que a gente vive muito no Brasil, né, principalmente quando a gente vai construir família, ou quando a gente quer galgar até alguma coisa a mais, né, às vezes comprar uma casa, um apartamento, um carro, e as coisas são muito difíceis. Como é que você vê isso aqui na sua realidade já de alguns anos nos Estados Unidos? Olha, Lorena, lembro que você me perguntou no começo, eu ia falar, acabei esquecendo. E trabalhar em 2 empregos é uma coisa que eu nunca fiz, nunca gostei e não pretendo fazer, não fazia no Brasil, nunca, lá eu era envolvida na igreja, então, assim, eu trabalhava de segunda a sexta, então tinha tempo para fazer minhas coisas. E aqui eu sempre falei também que eu quero um trabalho de segunda a sexta, meu marido trabalha de segunda a sexta, e é só um emprego, não tem interesse. E aqui Washington não paga mal, então, assim, vou conseguir viver com um salário de enfermeira. Não precisa de 2 empregos. Eu gosto muito de vida social, ter 2 empregos. Não, e essa clínica, assim, eles trabalham, como é clínica comunitária, né? Só de segunda a sexta também. Então, Nesse processo, Catiele, o que foi que foi mais desafiador para você? Você acha que é a decisão inicial? Você acha que a validação de diploma, né, as etapas de reconhecer o seu diploma aqui nos Estados Unidos, o NCLEX, a prova de proficiência, o que para você, Catiele, é mais desafiador para nós que somos enfermeiros brasileiros, que o inglês é a segunda língua? O que foi mais desafiador para você? Porque a gente sabe que a gente tem muitas pessoas assistindo aqui a live e a gente sabe também que as experiências são diferentes, né? Para cada um, às vezes, tem gente que é a parte da validação, tem gente que é o NCLEX, tem gente que é o inglês. O que para você, o que Catiele considera que foi assim o mais desafiador, talvez que você teve que ter mais energia e mais foco para você realmente chegar onde você está, né, para recomeçar profissionalmente aqui? Lorena, foi a validação, que foi muito difícil, foi muito frustrante. Até eu conseguir a licença, eu não falava para ninguém onde eu trabalhava. Eu passei em várias assistant leave, em nursing home, e eu nunca falava que eu era enfermeira, porque depois de um ano, eu trabalhei como cuidadora por um ano e meio só com uma pessoa. Então, para ela, eu falei que eu era enfermeira, e quando passou de um ano, eu comecei a ficar frustrada. Eu não falava mais em nenhum lugar que eu ia que eu era enfermeira, porque a demora, tipo assim, parecia que não ia dar certo. Eu até olhei outras coisas para fazer, porque eu não estava acreditando mais que ia dar certo. E aí, quando deu, eu acho que eu estava com tanta animada. E o inglês, praticamente assim, eu nem estudava todo dia. Mas é uma coisa assim também que como eu investi no inglês há muito tempo atrás, acho que não foi muito difícil. A prova do IELTS foi no começo da minha gravidez, então assim, eu estava assim, me sentindo muito doente, não tinha energia para estudar todos os dias. Então assim, também foi um milagre de Deus eu ter conseguido a nota na primeira tentativa, mas eu assim, é o que eu falei para minha amiga, acho que eu investi antes, então não foi muito difícil para mim. Não achei muito Sim, sim, sim. frustrante ou alguma coisa assim. E do NCLEX, acabou também assim que meu marido é muito bom, ele me deixou estudar muito, mas mesmo assim, eu estava trabalhando com o meu filho tem 2 anos, que assim, com ele acordado não dá para estudar. Então, assim, eu planejei um plano de estudo com a NCLEX, eu não fiz do jeito que eu planejei. Então, eu falo assim, que eu passar de a primeira foi um milagre, porque eu não estudei o que eu planejei. Meu plano era o Sanders todinho, e eu acho que com 4 matérias eu vi que eu não tinha tempo mais de finalizar o Sanders. Aí eu parei, eu falei, eu vou pro Nursing, pro Simple Nurse. Aí eu assisto todos os vídeos, aí eu consegui assistir os vídeos do Simple Nurse, pelo menos todos eles. E
O e-word eu fiz só 45% da plataforma. E eu queria ter feito todos esses, e eu acabei não conseguindo. Assim, eu estava pensando que não ia passar, que eu não consegui terminar o material. Mas quando eu vi que passou das 85 questões, foi, ai, tá me dando a chance, vamos. Graças a Deus deu certo. Foi um milagre de Deus. Como é que você se sente agora sendo registered nurse nos Estados Unidos da América? Você imaginou que isso poderia acontecer na sua vida, assim? Nossa, Você, você imaginou que você poderia voltar a trabalhar na sua profissão aqui? eu acho que nem imaginava, há muito tempo eu não estava nem imaginando mais, que hoje eu fico assim, nem acredito que eu sou enfermeira aqui, oh meu Deus, que eu vou voltar a trabalhar. É tipo assim, não, ainda tem hora que eu fico assim, nossa, acabou. Principalmente pensando nessa diferença, foi tão longo que já acabou. Eu não preciso fazer mais nada, não tem. Muito alegre. Que bom. E tem a hora que eu penso, gente, eu nem imaginei. Nem quando eu tava lá assistindo seriado, todos os seriados, apaixonada em morar aqui, parece que eu não imaginava que um dia eu seria enfermeira aqui. Hoje eu sou. É isso, enfermeiro. Você viu a história da Catiele, uma enfermeira brasileira que hoje ela é registered nurse, que é o nome dado ao enfermeiro aqui nos Estados Unidos. Ela mora em Washington, lá no estado de Washington, e hoje ela é licenciada como enfermeira no estado de Washington, ou seja, ela vai logo em breve começar a sua experiência profissional aqui nos Estados Unidos, ela que está gestante, vai ter a neném dela, e logo depois vai fazer as aplicações para vagas de trabalho e recomeçar profissionalmente aqui. Então, isso também é possível para você, enfermeiro que tem um grau de bacharel em enfermagem, quer atuar nos Estados Unidos e não sabe como.